Oi, você vai bem? Espero que sim, que esteja bem, esteja animado, animada, para começarmos mais uma aula. Pega teu material, não esquece de anotar os pontos principais, presta atenção nesse momento, tá certo? Vamos começar? Hoje nós vamos falar um pouco sobre as camadas da Terra. Mas antes da gente começar, eu queria falar uma coisa para você. Viajando pela Terra. Duas crianças estavam dormindo, sonhando que eram viajantes e conheciam o planeta Terra, por fora e por dentro. O que você acha que elas encontraram no interior da Terra? Soltou a sua imaginação? Pensou um pouquinho? Então, a imagem representando essa situação, e eu quero te fazer outra pergunta. Um bolo pode ter duas ou três, ou quantas camadas, sei lá, a pessoa quiser fazer. E o planeta Terra? Quantas camadas ele tem? Vamos ver? Durante muito tempo, o ser humano acreditava que a Terra era maciça por dentro, só tinha rocha. Mas, com o passar do tempo, com observações, com pesquisa, constatou que existem diferenças físicas e químicas no interior do planeta Terra. Então, para melhor compreender, para melhor entender, a Terra ela foi dividida em três camadas principais: a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Como vocês podem ver aí nessa imagem. A gente vai falar as principais características de cada uma dessas camadas. Vamos lá? Aí mostra uma outra imagem, tá certo? Dessas três camadas, ó. A crosta terrestre, o manto, o núcleo. Os continentes que ficam sobre as placas tectônicas. A crosta terrestre. Essa é a camada mais superficial que forma o planeta, é a que nós conhecemos melhor e ela é a mais fina. Se a gente for fazer um comparativo, por exemplo, com a maçã, a crosta terrestre seria a casca da maçã, tá certo? Então, ela apresenta uma espessura que varia de 30 a 70 quilômetros. E essa variação, que não é uma variação assim, né? Realmente uma variação que acontece. Por quê? Porque vai ter locais em que a gente vai encontrar na crosta terrestre montanhas, vales, regiões mais altas e mais baixas, planícies, planaltos, inclusive os oceanos. Por isso que ela tem uma espessura variada, tá certo? E ela é formada de quê? Ela é composta basicamente de basalto, ela é dividida na parte oceânica e na porção continental, tá? Essa crosta terrestre, ela tem alguns livros que trazem, principalmente na parte da geografia, essa divisão. Então, ela tem muito basalto na parte oceânica e muito granito na parte continental. A densidade é aproximadamente de 2,8 e a temperatura pode variar de 800 a 1000 graus Celsius. Ela é a camada em que abriga a vida, onde todos os seres, né, estão, onde nós também estamos. É a camada que a gente chama, né, popularmente de solo, né? E ela tem as suas divisões também, tá certo?
ela é dividida também em vários fragmentos. E esses fragmentos recebem o nome de placas tectônicas. Há muitos anos atrás, aproximadamente 250 milhões de anos atrás, esses continentes eles eram todos juntos, né? Estavam unidos, formando uma só massa continental, que é o que a gente chamava de Pangeia. Aí, com o passar dos anos, tá certo? Essa junção começou a se separar pelo movimento dessa placa. Então, aí elas flutuam sobre o manto, movimentam-se, né? Todo ano existe um movimento e hoje a gente tem essa constituição da Terra, né? Os continentes afastados uns dos outros. Mas como vocês estão vendo aí nessa imagem, eles eram todos juntinhos, tá? Então, em algumas regiões, as duas placas elas podem se afastar uma da outra. Em outras regiões, essas placas podem se chocar, bater. Então, aí tá as placas tectônicas, tá certo? Manto. Camada intermediária, já está falando, né? Fica no intermédio. E ela também é a maior camada da Terra. Formou-se aproximadamente há 4 bilhões de anos. Fica entre a crosta e o núcleo, né? Então, é na porção chamada litosfera. Então, litosfera é a parte que fica, né, o manto. A espessura de 3.000 quilômetros aproximadamente pode ser encontrado na forma, né, no estado pastoso ou sólido. Tem muito ferro, magnésio e silício. É dividido em manto superior e um manto inferior, tá? E nesse manto tem uns pontos que são mais quentes, são chamados de hot stop, pontos quentes. O que é que acontece? Nesses locais, né, que a gente vê uma quantidade maior de calor, né, vem do interior, vem dessa parte mais, vamos dizer assim, mais profunda. Então, é chamado de magma. Tá? Então, as temperaturas podem chegar a 2.000 graus Celsius. Então, esse material, gente, né, pela quentura que tá, pela situação, ele pode. Quando a gente tem uma comida no fogo, começa a esquentar, não começa a borbulhar, fica aquele movimento. Então, é isso que acontece no interior da Terra. Então, esse magma, ele pode querer sair dali de onde ele está, né? Subir, vamos dizer assim, e ele vai formar o que a gente chama de vulcão, né? Então, ele começa a fazer essa elevação na Terra, certo? Primeiro, por causa da temperatura. Segundo, também por causa do movimento dessa placa tectônica. Então, o manto superior é mais pastoso que o inferior e está em movimentação. Em virtude dessa força exercida por esses movimentos, seus efeitos são sentidos na crosta terrestre, causando o movimento da placa tectônica, que eu acabei de falar, né? Fazendo assim o vulcão sair de cima do ponto quente e acontecer a erupção. Caso aconteça essa erupção, esse magma, ele chegar na crosta, ele passa a ser chamado de, em vez de magma, de lava. Tá? A gente vai ver esses pontos numa próxima aula, tá? Por isso que eu estou falando mais superficialmente do vulcão. Então, aí como vocês podem ver, né, nessa imagem aí, ó, mostra como se fosse o movimento dessa placa. Como eu falei, vai ter placa que vai se chocar, né, bater, e vai ter placa que vai se afastar. Então, aí, ó, vai fazer com que essa pressão que esteja aqui no interior, esse calor, né, essa parte pastosa suba aqui, ó, para a superfície, né? E aqui a gente vê melhor o vulcão, certo? Aí a gente chega no núcleo. Esta é a camada mais profunda e menos conhecida que compõe o globo terrestre. O núcleo, onde é que ele fica localizado? Abaixo do manto. E, gente, entre a crosta e o manto,
existe uma descontinuidade, chamada descontinuidade de Monjorovicz, né? É como se fosse não é uma coisinha assim muito reta, muito organizada. É uma oscilaçãozinha. E entre o manto para chegar no núcleo, já é outro nome, é a descontinuidade de Gutenberg, tá certo? É abaixo do manto, é a mais quente da camada. Ela também é dividida em duas partes, o núcleo exterior e interior, né? Já tá falando mais profundamente. Como vocês podem ver aí nessa imagem, ó, mostra todas essas camadas, tá vendo? Da Terra. Acredita-se que na porção externa é de consistência líquida e a outra, a mais interna, é sólida e muito densa, composta principalmente de ferro e níquel. Antigamente dizia que tinha NiF, né? De níquel e ferro e ferro. Então, no centro mesmo, vamos dizer assim, no centro da Terra, existe uma grande quantidade desses dois elementos, certo? A temperatura lá é de 3 a 5 mil graus Celsius. Em razão do núcleo interno ser uma bola maciça quente, né, cercada por uma esfera líquida, o seu movimento de rotação é mais rápido do que o da Terra, o que ajuda a explicar as origens e os efeitos do magnetismo do nosso planeta, tá certo? Essa temperatura, a quantidade desses elementos aí faz com que tenha uma questão de magnetismo, tá bom? Como o ser humano sabe tanto sobre o interior da Terra? Ô, professora, como é que a gente sabe que vai acontecer? Tem essa questão do magnetismo, tem muito ferro, tem muito níquel. A gente sabe que o homem ainda, né, o ser humano, ele ainda não conseguiu, né, adentrar nessa camada tão profunda da Terra. O máximo que ele chegou, né, o ponto mais profundo, vamos dizer assim, escavado até hoje, foram 12 quilômetros de profundidade. E esse local ele foi batizado como Poço Superprofundo de Kola, na Rússia, em um trabalho empreendido pela antiga União Soviética, né? Então, existem hoje também, tá, trabalhos que tentam chegar nessas camadas para entender tudo o que acontece no interior da Terra, né? E como se tenta chegar lá através das ondas sísmicas, né? Da propagação sísmica, que é justamente no movimento dessas placas que acontecem por causa dessa quentura, por causa da quantidade desses elementos, né? Do ferro e do níquel. Então, eles usam para saber entender um pouco o que acontece dentro da Terra, o sismógrafo, né, que é um instrumento utilizado para detectar tremores de terra, né, terremoto. Então, essas ondas que fazem esse instrumento, né, oscilar, é que eles vão entendendo um pouco mais sobre o interior da Terra, tá certo? Então, aí, de modo geral, tá o que eu acabei de falar para vocês, né? A Terra, ela foi dividida em 3 camadas para facilitar o entendimento, né? Onde está a crosta terrestre, é a camada mais superficial, é a menor, é onde nós estamos. Depois a gente tem o manto, que é a maior, é a mais espessa. Foi dividido em 2 partes, o manto superior e o inferior. Lembrando que no manto tem uma partezinha também, né, que é mais quente, fazendo com que essa parte essa parte líquida pastosa, né, esse calor empurre, né, e possa formar um vulcão. Depois a gente tem a mais interna, como vocês podem ver aí, ó, o núcleo externo e o núcleo interno, com altíssimas temperaturas e com a presença de bastante ferro e níquel. Né? E aqui é o que eu falei para vocês, né? A crosta terrestre, ela foi dividida em crosta oceânica, é onde ficam os oceanos, e a continental é a porção que tem terra. Tá certo? Ok. Entenderam? Ficaram com alguma dúvida? Esse assunto é super, super tranquilo, né?
Então, eu quero ver se vocês entenderam, porque agora é com você. O interior da Terra é dividido em várias camadas. Entre as diferentes formas que compõem a estrutura interna do nosso planeta, qual delas é composta por bastante níquel e ferro? Alternativa A, somente a crosta terrestre. Alternativa B, somente o manto. Alternativa C, somente o núcleo. Alternativa D, a crosta e o núcleo interno. Ou alternativa E, nenhuma alternativa. Qual é a camada que a gente encontra uma grande quantidade de níquel e ferro? Que era chamada de NIF. Qual é? Se lembra níquel, ferro, lembra da questão do magnetismo. É o núcleo interno, tá certo? Então, aí a letra C de casa. Vamos para a próxima? A crosta terrestre não é uma unidade contínua, organizadazinha, não. Mas sim uma composição fragmentada em vários pedaços, que se chocam entre si e proporcionam alterações substanciais nas formas superficiais de relevo. Os pedaços pelos quais se divide a crosta terrestre são chamados de letra A, terras emersas, letra B, placas tectônicas, letra C, estratificações rochosas, letra D, regiões continentais ou letra E, nenhuma alternativa. Esses pedacinhos são o quê, hein? Falei super fácil. Letra B, placas tectônicas. Muito bem se você acertou as duas questões. Então, você tá ligado, tá ligada. Ok. Então, uma introdução. Obrigada pela atenção. Vamos responder os exercícios e vamos tirar as possíveis dúvidas. Um grande beijo e até a próxima. Nessa imagem também, ó, mostra bem de outra, vamos supor, de outro ângulo, essas camadas, tá vendo? A crosta continental, a oceânica e o manto. Tchau, tchau, gente.